Ela entrou no tribunal com os punhos algemados, a cabeça erguida e um silêncio que gritava. 3 policiais riam ao fundo, achando graça da situação. Para eles, ela era só mais uma mulher negra no lugar errado, na hora errada. Mas o que nenhum deles sabia é que aquela mulher estava prestes a mudar o rumo de toda aquela história e ensinar uma lição que ninguém ali esqueceria. Aquela manhã em Atlanta parecia comum. O sol ainda nem havia aparecido por completo e as ruas do centro começavam a ganhar vida, com passos apressados, buzinas e conversas abafadas. Maya Caldwell caminhava sozinha pela calçada, vestida de forma simples. Jeans, uma blusa escura e um casaco leve. Carregava apenas uma pequena mochila. Ninguém diria, ao vê-la assim, o peso do mundo que ela carregava, nem os segredos que guardava. Ela observava atentamente os arredores, como quem busca algo ou alguém. Parou em frente a uma lanchonete fechada, olhou o relógio, depois virou-se para seguir caminho. Foi quando uma viatura da polícia surgiu do nada e freou bruscamente à sua frente. 2 policiais saíram rapidamente. Sem dar tempo para explicações, abordaram Maya com firmeza. "Mostra as mãos!" gritou o primeiro, já com a mão na arma. "Abaixa a mochila, larga no chão!" completou o outro, avançando na direção dela. Maya manteve a calma. Não gritou, não reagiu. Apenas ergueu as mãos e disse com voz firme: "Posso me identificar, senhor." "Mas cala a boca!" interrompeu o mais agressivo dos 2. "A gente viu você rondando esse quarteirão 3 vezes. Tá procurando o quê, hein?" Ela tentou explicar. Disse que estava esperando alguém. Disse que estava em missão profissional. Mas os olhos daqueles homens não escutavam. Eles não queriam saber. Em poucos segundos, ela foi algemada, revistada no meio da rua e jogada no banco traseiro da viatura como se fosse uma criminosa qualquer. Dentro do carro, Maya olhou pela janela com um olhar vazio. Não era a primeira vez que alguém a julgava pela aparência, mas dessa vez o erro seria caro para eles. Na delegacia, foi tratada como invisível. Perguntou pelo direito à sua ligação. Ignoraram. Pediu para falar com um advogado. Riram. O policial mais velho disse, olhando para os colegas: "Essa aí deve ter assistido muito How to Get Away with Murder. Agora acha que sabe dos direitos." Todos riram. Maya, não. Foi fichada com uma frieza mecânica. Nome, idade, endereço. As perguntas vinham em tom zombeteiro. Um dos agentes, ao ver o sobrenome Caldwell, comentou: "Caldwell? Nossa, nome chique. Aposto que é artístico." Quando ela respondeu educadamente que o nome era de família, vieram mais risos abafados. A arrogância pairava no ar como fumaça tóxica. Não havia espaço para respeito ali. Algumas horas depois, Maya foi levada ao tribunal, algemada, sem direito a trocar de roupa, sem maquiagem, sem proteção, sem nada. Apenas ela e seu silêncio. Ao entrar na sala de audiência, o barulho cessou por um instante. Todos olharam para ela como se estivessem diante de uma cena estranha. Alguns curiosos cochichavam. 3 dos policiais que haviam participado da prisão estavam no fundo da sala. Riam, trocando piadas como se fossem os donos da situação. "Olha lá, tá até desfilando", comentou um deles, alto o suficiente para que todos ao redor ouvissem. "Acha que é juíza agora?" ironizou o outro. "Vai ver, veio mostrar o look da cadeia." Os risos cresceram. O juiz ainda não havia entrado. Maya caminhou até o banco dos réus com passos calmos, mas firmes. Seus olhos vasculhavam o ambiente, cada rosto, cada reação. Ela não estava ali por acaso e sabia exatamente o que estava fazendo. Um defensor público jovem, chamado Ethan Monroe, foi designado para acompanhá-la. Ao se aproximar dela e ver seu olhar determinado, sentiu algo estranho. Aquela mulher não parecia estar perdida, nem desesperada como tantos outros que passavam por ali. Ela carregava algo diferente, algo que ele não conseguia entender ainda.
Senhorita Caldwell, me chamo Ethan. Vou tentar ajudá-la no que for possível. Você tem alguém que eu possa contatar? Não, pelo menos não por enquanto. Preciso que você confie em mim, Ethan. Apenas me escute com atenção e siga minhas instruções. Ethan ficou em silêncio por alguns segundos, intrigado. Maya continuou. Daqui a pouco, muitas coisas vão começar a fazer sentido, mas até lá vai parecer que tudo está errado. Ele assentiu, ainda sem entender. E então, as portas do tribunal se abriram. O juiz entrou. A sessão estava prestes a começar. O destino de Maya parecia selado. Mas ninguém, absolutamente ninguém, naquela sala tinha ideia do que estava por vir. A sala do tribunal estava cheia, era um dia de pauta pesada, e o caso de Maya Caldwell, embora não chamasse atenção pela gravidade, parecia ter virado uma espécie de entretenimento interno. Acusada de conduta suspeita e resistência à abordagem, foi apresentada ao juiz como mais uma entre tantos casos banais do dia. Mas os comentários e o clima denunciavam algo muito maior. Os policiais que haviam feito sua prisão se espalharam pelo fundo da sala. Conversavam entre si em sussurros que nem tentavam disfarçar. Riam, gesticulavam e olhavam fixamente para Maya como se estivessem assistindo a uma comédia. Aposto que vai inventar que é advogada, cochichou um. Não duvido nada. Essa gente sempre acha que pode dar uma carteirada, respondeu o outro, segurando a risada. Um terceiro, o mais novo, comentou em voz baixa. Ela tem um olhar diferente, tipo, sabe o que está fazendo. Olhar de quem tá ferrada, isso sim, rebateu o mais velho com um riso sarcástico. Enquanto isso, Maya permanecia sentada no banco dos réus, mãos juntas sobre os joelhos, olhar fixo. Não demonstrava raiva nem medo, apenas uma calma silenciosa que incomodava. O juiz, um homem grisalho de fala rápida, parecia apressado para encerrar o caso. O promotor apresentou os fatos de maneira rasa, citando conduta estranha, suspeita de tentativa de invasão e uma reação agressiva à abordagem policial. Maya permaneceu em silêncio. O defensor público, Ethan, pediu ao juiz um tempo para ouvir sua cliente em particular, mas teve o pedido negado. Doutor, este é um caso simples. Vamos resolver isso rápido, sim, disse o juiz, olhando por cima dos óculos. Ethan pigarreou, desconfortável, mas assentiu. Era seu primeiro mês na função e sabia que bater de frente ali poderia custar caro. Na plateia, dois homens, que pareciam ser advogados mais experientes, assistiam à cena com sorrisos disfarçados. Isso aí vai durar 5 minutos. Já vi esse filme, disse um, ajeitando a gravata. Vai sair direto com tornozeleira se der sorte, respondeu o outro, cruzando os braços. Um sentimento de desprezo pairava no ambiente. Maya era julgada antes mesmo de ser ouvida, e não apenas pelo juiz ou pelos policiais, mas por praticamente todos ali, pelo tom de pele, pela roupa simples, pela falta de expressão, pela origem que imaginavam que ela tinha. O juiz se dirigiu a ela. Senhorita Caldwell, deseja se manifestar ou aceitar a proposta do promotor? Qual é a proposta? Ela perguntou sem mudar o tom de voz. Uma confissão informal, reconhecimento de conduta inapropriada e liberdade com acompanhamento. Sem antecedentes, isso deve ser limpo em 6 meses. Maya olhou diretamente nos olhos do juiz. E se eu disser que sou inocente? O juiz franziu a testa. O promotor respirou fundo com um ar de impaciência. Os policiais voltaram a rir discretamente no fundo. Vai insistir nisso agora? Disse o juiz, balançando a cabeça. Está complicando algo simples. Ethan levantou-se com alguma coragem. Excelência, minha cliente ainda não teve direito de se comunicar, não houve identificação formal e não existe registro claro do motivo da abordagem. E desde quando vadio precisa de motivo para ser abordado? Murmurou um dos policiais, alto, o suficiente para Maya ouvir. Ela respirou fundo.
O senhor poderia repetir? Ela disse, virando-se para ele. O policial se encostou na parede, cruzando os braços, desafiador. Só disse que quem não deve, não teme. Então, por que vocês estão tão nervosos agora? O silêncio foi imediato. O juiz bateu o martelo para restabelecer a ordem. Os policiais se entreolharam. Ethan olhou para Maya com espanto. Havia algo naquela frase e naquele tom que não combinava com uma mulher indefesa. Ela sabia o que estava fazendo. O juiz, irritado, suspendeu a sessão por 5 minutos. Maya foi escoltada até uma sala reservada. Ethan a acompanhou. Assim que a porta se fechou, ele não aguentou. Quem é você de verdade? Ela o encarou por um segundo e respondeu baixinho. Ainda não é hora, mas quando for, tudo vai mudar. De volta à sala do tribunal, Maya foi conduzida por um policial que não disfarçava o desdém. Ele segurava seu braço com mais força do que o necessário, como se estivesse tentando reafirmar algum tipo de autoridade. Ela não reclamou, não se encolheu, apenas caminhou com a mesma postura tranquila de sempre. Cabeça erguida, olhar firme. O público voltou a cochichar. Alguns se perguntavam por que aquela mulher não chorava, não implorava, não mostrava medo. Outros, incomodados com o silêncio dela, começaram a fazer piadas de mau gosto. Tá achando que tá em série da Netflix? Murmurou uma mulher no fundo. Essa aí é atriz. Tá atuando, certeza, respondeu um rapaz ao lado. Os policiais, mesmo após o intervalo, ainda riam discretamente. Mas Maya os observava de forma diferente agora. Cada palavra dita, cada gesto, cada sorriso arrogante, tudo era anotado mentalmente. Não por raiva, não por vingança, mas por precisão. Ethan Monroe, o jovem defensor público, não conseguia esconder o desconforto. Havia algo de muito errado ali. E, ao mesmo tempo, algo muito intrigante naquela mulher que supostamente estava sendo acusada de um crime banal. Durante os minutos seguintes, Maya permaneceu em silêncio, mas seus olhos estavam atentos a tudo. Ela analisava os movimentos do juiz, a postura dos policiais, o comportamento da promotoria. Era como se ela estivesse estudando o ambiente. O juiz retomou a sessão com impaciência. Vamos agilizar isso. Senhorita Caldwell, quer ou não aceitar o acordo? Maya olhou para Ethan. Ele sabia que precisava confiar nela, mesmo sem entender. Não aceito, porque eu não cometi crime algum, disse ela pausadamente. O juiz bufou. O promotor ajeitou os papéis com irritação. Então vamos para a instrução do caso. Testemunhas? Um dos policiais se aproximou para testemunhar. Era o mesmo que havia dito minutos antes, que quem não deve, não teme. Ele caminhou até o púlpito com ar de superioridade. Senhor policial, descreva o comportamento da acusada durante a abordagem, pediu o promotor. Comportamento agressivo. Se recusou a responder às ordens, olhava em volta como se estivesse planejando algo. Estava andando em círculos num quarteirão onde já ocorreram roubos. Fomos obrigados a agir. Maya cruzou as pernas calmamente. O juiz observava tudo com pressa. Ethan tentava intervir. Excelência, temos imagens de câmeras de segurança da rua. A acusada sequer levantou a voz. E estava apenas caminhando, o que, até onde sei, não é crime. Isso a promotoria vai avaliar, doutor. Vamos seguir, disse o juiz. O olhar de Maya não se desviava do policial. Não havia ódio nem raiva, apenas observação. Ele começou a se incomodar. Ela tinha um olhar estranho, disse o policial, desconcertado. Sabe, como se estivesse escondendo algo. Escondendo o quê, exatamente? Perguntou Maya finalmente. O juiz a advertiu por interromper, mas permitiu a resposta. Não sei. Ela parecia calma demais, como se estivesse rindo por dentro. A plateia riu, mas Ethan percebeu algo. O policial não conseguia mais sustentar o olhar. A sessão foi suspensa por mais 1 hora. Na sala reservada, Ethan encarou Maya com mais firmeza.
Eu sei que você não é quem eles pensam que é. Eu estudei em Georgetown. Eu já vi esse comportamento antes. Você não é civil comum. Você se comporta como alguém treinado. Maya apenas sorriu. Continue me ouvindo. E, quando eu disser, esteja pronto para agir. Ethan assentiu sem questionar. Enquanto isso, no corredor, os 3 policiais conversavam mais baixo agora. Um deles comentou: tem algo nela que me deixa desconfortável. Tá de frescura. É só uma mulher metida e esperta. Vai sair daqui direto pro camburão, respondeu o outro. Mas Maya sabia. Aquele olhar silencioso que incomodava tanto era o mesmo olhar de quem conhecia as engrenagens do sistema por dentro. E, em breve, faria questão de mostrar isso a todos, muito antes de sentar-se no banco dos réus de um tribunal em Atlanta. Maya Caldwell aprendeu o peso do silêncio. Ela nasceu em Montgomery, Alabama, uma cidade marcada por cicatrizes históricas. Sua mãe, Evelyn, era costureira. Criou Maya e seus 2 irmãos com o pouco que ganhava trabalhando de sol a sol, costurando vestidos que jamais poderia usar. O pai dele sumiu quando Maya tinha 5 anos. Desde então, Evelyn foi mãe, pai, força e esperança. Maya cresceu em uma casa simples, onde o teto às vezes gotejava quando chovia e o armário nem sempre tinha o que ela queria comer. Mas havia amor, havia disciplina e havia um sonho claro na cabeça daquela menina: mudar o mundo à sua volta, nem que fosse um pedaço de cada vez. Na escola, Maya era vista como diferente, tímida, introspectiva, mas sempre observadora. Os professores a adoravam, mas muitos colegas zombavam dela. A menina dos livros, diziam. Quem você pensa que é, querendo ser doutora? Debochavam. Aos 13 anos, Maya viu a mãe ser barrada na porta de uma loja chique. Aqui não atendemos gente do seu tipo, disse o segurança, olhando para a roupa simples e a pele escura de Evelyn. Foi naquele dia, vendo a chato, mãe engolir o orgulho com lágrimas nos olhos, que Maya tomou uma decisão silenciosa. Ela nunca mais deixaria alguém definir seu valor. Estudava horas a fio, mesmo quando a luz da casa era cortada e ela precisava usar vela. Vendia bolos na rua para comprar livros usados. Aos 17 anos, conseguiu uma bolsa integral para uma universidade estadual. Lá, mergulhou nos estudos de direito e psicologia criminal. Mesmo com o diploma nas mãos, os obstáculos continuaram. Já formada, procurou emprego em escritórios de advocacia onde a primeira impressão valia mais que o currículo. Muitas vezes, nem a deixavam terminar a entrevista. Você não tem o perfil da empresa. Vamos te ligar. Talvez deva tentar algo mais simples. Mas Maya persistiu. Fez cursos, prestou concursos, enfrentou olhares tortos e portas fechadas. Até que um dia, durante uma palestra, foi notada por um agente federal que viu nela algo diferente. Um olhar que captava mais do que a superfície, uma mente analítica, firmeza sob pressão. E ali nasceu uma oportunidade. Ela entrou para o programa de formação do FBI com notas impecáveis. Os primeiros anos foram difíceis. Era uma das poucas mulheres negras em posições de destaque. Mas ela nunca levantou a voz desnecessariamente. Nunca precisou. Seu trabalho falava por ela. Maya se tornou especialista em investigações internas, treinada para identificar corrupção, má conduta e abusos dentro das próprias instituições públicas, especialmente as que carregavam a farda da lei. Ao longo dos anos, ela conduziu operações secretas, infiltrou-se em estruturas corrompidas, desmascarou agentes, juízes e oficiais de alto escalão, sempre com discrição, sempre com precisão. E agora, ali, de volta ao presente, Maya estava diante de mais uma missão. Mais uma vez, cercada de olhares que tentavam defini-la pela aparência. Mais uma vez, ouvindo risos de quem nunca imaginaria o tamanho da força que ela carregava. Mas Maya sabia que toda aquela zombaria fazia parte de algo maior.
Ela sabia que a única coisa mais poderosa do que a verdade era o momento certo de revelá-la. Enquanto a sessão do tribunal seguia seu ritmo, Maya continuava no mesmo lugar, sentada em silêncio, com o olhar firme e postura serena. Mas do outro lado da sala, os policiais que a haviam prendido pareciam se divertir com cada segundo da audiência. "Aposto que hoje ela dorme em cela compartilhada", disse o sargento Miller, cruzando os braços com um sorriso torto no rosto. "E se tiver sorte, ganha um cobertor", acrescentou o agente Burns, rindo. A arrogância deles era evidente. Nenhum fazia questão de disfarçar o desprezo com que falavam. Para eles, Maya era só mais uma mulher negra metida à certinha, com cara de estudada, mas que no fundo era igual a qualquer outra que eles já haviam enquadrado. "Sabe o que me irrita?", disse o terceiro policial, Carter, mais jovem, mas tão insolente quanto os outros. "Essa pose dela. Parece que está no controle da situação. É só orgulho. Na primeira noite na cadeia, ela aprende a baixar a bola", respondeu Miller, com um tom de certeza absoluta. Do outro lado da sala, Ethan, o defensor, ouvia os cochichos, mas fingia que não. Sentia-se dividido entre o dever de cumprir o protocolo e a intuição de que sua cliente escondia algo importante. Mas era mais do que isso. Ele começava a sentir indignação. Como podiam tratá-la daquela forma? Como podiam rir enquanto ela era humilhada? O juiz, por sua vez, agia como se tudo fosse normal. Para ele, aquele era apenas mais um caso menor. Não queria confusão nem alarde. Só desejava que tudo fosse resolvido logo. Não. Percebeu, ou preferiu ignorar, o tom de deboche dos oficiais. Na sala de espera dos bastidores do tribunal, Maya foi deixada sozinha por alguns minutos. A porta estava entreaberta. Do corredor, ela conseguia ouvir claramente as vozes dos policiais conversando com o promotor. "Esse tipo de gente sempre dá trabalho, sabe?", dizia Burns. "Vem com esse papo de que é vítima, que foi mal interpretada, e no fim das contas, estão sempre fazendo coisa errada", completou Carter. "Acha que porque fala bem pode enganar a gente. Tá na cara que ela é encrenca. Só olhar", disse Miller. "Olha aquele jeito de ficar parada, como se estivesse nos analisando. Dá até raiva." Maya respirou fundo, não de raiva, mas de certeza. Certeza de que cada palavra dita ali estava apenas fortalecendo sua missão. De volta à sala, a sessão prosseguia. O promotor solicitou a manutenção da prisão até o julgamento formal. Há indícios de que a ré tentava invadir propriedades privadas. Além disso, resistiu à abordagem e não apresentou documento de identificação válido, afirmou ele, com ar de convicção. Maya apenas observava. Sua expressão não mudava. Mas por dentro, o plano já estava em andamento. "E quanto ao seu nome, senhorita Caldwell, tem algum registro?", questionou o juiz. Ela cruzou as pernas e respondeu com calma. "Talvez vocês devessem procurar melhor." Um silêncio desconfortável tomou conta da sala. O juiz não entendeu. O promotor bufou. Os policiais riram, debochando mais uma vez. "Ah, agora ela está jogando charada", zombou Carter. "Deve estar achando que é espiã." Todos caíram na risada. Menos Ethan. Ele sabia. Algo estava prestes a acontecer. Na saída da audiência preliminar, enquanto Maya era conduzida de volta à sala de espera, um dos policiais a encarou diretamente. "Você não parece muito preocupada, não é? Ainda está achando que vai sair dessa fácil?" Ela o olhou nos olhos, pela primeira vez, com um leve sorriso no canto da boca. "Eu não acho. Eu sei." O policial franziu a testa. Por um momento, sua confiança vacilou. Algo naquela mulher começava a incomodar. E, pela primeira vez, ele sentiu um calafrio. Não era medo do que ela podia fazer, era medo do que ela podia ser. Já passava das 2 da tarde quando Ethan Monroe entrou na pequena sala onde Maya aguardava. Ele trazia no rosto uma expressão de conflito, entre curiosidade, medo e respeito.
Havia algo nela que não saía da cabeça dele. A calma com que reagia à humilhação, a forma como falava com clareza, como se nada a atingisse. Maya, começou ele fechando a porta. Eu vou ser direto. Não consigo continuar com isso sem saber quem você é de verdade. Você se comporta como alguém treinado, como alguém que sabe exatamente o que está fazendo. Ela o olhou por alguns segundos, como se avaliasse se era o momento certo. Então, sem pressa, retirou discretamente um pequeno cartão dobrado, escondido dentro da costura do cós da calça. Um item mínimo, bem escondido, como só alguém altamente treinado saberia ocultar. Quero que leia esse número, sozinho, e depois procure no terminal interno do tribunal, usando seu código de acesso como defensor público, disse Maya, entregando o papel. Ethan pegou o papel com cuidado. Estava escrito apenas um número, de identificação federal e uma sigla. OP 281-C, autorização nível 6. Ele franziu o senho. Isso é algum tipo de registro interno? Maya não respondeu. Apenas o olhou, séria. Confie em mim, só leia. E não diga nada a ninguém até confirmar o que está vendo. Ethan saiu rapidamente da sala e foi até uma das salas de acesso restrito. O terminal federal permitia buscas limitadas, mas, com o código que ela forneceu, ele conseguiu acessar uma rede paralela, o sistema de segurança interna do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Digitou os números, o sistema carregou, e então a tela piscou em vermelho. Um alerta apareceu. Acesso a informações classificadas. Confirmar identidade. Ele escaneou seu crachá, com a mão trêmula. A próxima tela surgiu, e ali, no topo, em letras claras, estava o nome completo. Maya A. Caldwell, diretora assistente de operações internas, FBI, Unidade de Investigação sobre Má Conduta de Agentes Públicos. Ethan deu um passo para trás. O sangue pareceu desaparecer do seu rosto por um momento. Leu novamente. E então olhou em volta, certificando-se de que ninguém havia visto a tela. Imprimiu uma única página com autorização oficial, assinada por um agente sênior de Washington, comprovando que Maya estava em missão confidencial de avaliação institucional, mais precisamente, monitorando práticas abusivas em delegacias da região metropolitana de Atlanta. Ele voltou para a sala em que Maya aguardava, com o documento dobrado no bolso interno do paletó. Respirou fundo, entrou e a encarou. Isso é real. Meu Deus, ele disse sussurrando. Você é... Sim, mas você não vai contar nada. Ainda não. O objetivo dessa operação é medir o sistema, não manipulá-lo. E até aqui ele está se revelando exatamente como imaginado. Ethan sentou-se à frente dela, ainda em choque. Os policiais, estão zombando de você desde o início. Te trataram como um nada. E é justamente por isso que eu precisava que eles agissem assim, respondeu Maya. É a única forma de entender até onde vai a arrogância e o despreparo. Quando ninguém está olhando, eles mostram quem realmente são. Mas, e se eles tivessem te agredido? Já fui treinada para situações piores. Mas a verdadeira violência aqui é a institucional. O desrespeito, a humilhação, o descaso. Isso é o que mata mais gente do que balas. E agora temos tudo documentado. Ethan tirou o papel do bolso e o alisou na mesa. Posso mostrar isso ao juiz? Ainda não. Quando for o momento certo, você vai saber. Só prometa que vai manter isso entre nós até lá. Ele assentiu. Eu prometo. Do lado de fora da sala, os policiais continuavam confiantes. Um deles, sem saber de nada, comentou. Aposto que até o fim do dia ela se dobra. Sempre se dobram. O mundo delas desaba rápido. Mas o que eles não sabiam era que o mundo deles estava prestes a virar de cabeça para baixo. A audiência havia sido retomada. Maya, como sempre, estava sentada com a mesma postura calma, o olhar fixo no juiz. Ethan, ao lado, parecia inquieto,
mas tentava conter a agitação. Sabia que estava segurando uma bomba de efeito moral, e a qualquer momento ela iria explodir no meio daquela sala. O juiz pigarreou, irritado com a demora. Vamos encerrar isso logo. Senhorita Caldwell, como não há comprovação formal de sua identidade e sua recusa em cooperar com o interrogatório, vou aceitar a recomendação da promotoria e encaminhá-la para detenção preventiva até o julgamento. Os policiais, no fundo, trocaram sorrisos discretos. Já vai pro xadrez, cochichou Miller. Foi quando Ethan se levantou de forma súbita, segurando uma folha nas mãos. Excelência, peço licença para apresentar um documento urgente que muda completamente o entendimento deste caso. O juiz franziu o senho. Que documento é esse? Ethan olhou para Maya, que assentiu levemente. Ele então abriu o papel e leu em voz alta para que todos ouvissem. Declaro, sob autoridade federal, que a senhora Maya A. Caldwell é oficialmente diretora, assistente de operações internas do FBI, atualmente em missão confidencial de avaliação institucional, autorizada por Washington, D.C., com permissão para atuar disfarçada em operações de observação e análise de conduta de agentes públicos. O silêncio que tomou a sala foi quase físico. Todos os olhares se voltaram para Maya, que continuava imóvel. Os policiais pararam de sorrir. O promotor arregalou os olhos. O juiz tirou os óculos atônito. O quê? Disse o juiz quase num sussurro. Ethan continuou. Maya, Caldwell não é uma civil qualquer. Ela é uma das responsáveis por fiscalizar, documentar e investigar abusos cometidos por autoridades locais. E, excelências, tudo o que aconteceu desde a prisão até este momento foi registrado. Cada palavra, cada gesto, cada comentário de desprezo. Tudo faz parte de um relatório que será entregue diretamente ao Departamento de Justiça. O clima na sala mudou em segundos. Os cochichos cessaram. A arrogância evaporou. Os três policiais, agora visivelmente pálidos, se entreolharam. Um deles tentou disfarçar, ajeitando a postura. Outro simplesmente baixou a cabeça. O juiz, tentando retomar o controle, disse: Isso é gravíssimo. Por que não revelou sua identidade antes? Maya então se levantou com calma. Pela primeira vez, sua voz preencheu a sala de forma clara e imponente. Porque o verdadeiro caráter de uma instituição não se revela quando as câmeras estão ligadas, mas sim quando se acredita que ninguém está assistindo. E, como a história demonstrou hoje, muita gente aqui mostrou exatamente quem é. O impacto foi imediato. Algumas pessoas na plateia aplaudiram, mesmo sem saber se era apropriado. O promotor parecia paralisado. O juiz, constrangido, apenas balançava a cabeça. Senhorita Caldwell, disse o juiz, num tom muito diferente agora, mais cuidadoso, mais cauteloso. Nós pedimos desculpas pelo que houve. Não foi a mim que vocês humilharam, excelência, respondeu ela. Foi ao próprio sistema de justiça que dizem defender. Os policiais foram chamados à frente. Visivelmente abalados, ouviram a decisão do juiz. Diante da gravidade da situação, serão abertas investigações internas imediatas contra os senhores. A conduta de todos vocês será revisada. A sessão está encerrada. Os três saíram da sala sem dizer uma palavra, como sombras do que foram. Maya, agora livre, caminhou até a porta. Ao passar pelos policiais, olhou nos olhos de cada um por um, sem gritar, sem humilhar, sem se vingar, só com o peso da verdade. E foi exatamente isso que doeu mais neles. Depois do choque inicial no tribunal, a sala foi esvaziada com rapidez. A decisão do juiz de suspender a sessão por tempo indeterminado havia deixado todos desconcertados. Os policiais saíram em silêncio, cabisbaixos, tentando compreender como puderam errar tão feio. E pior, na frente de todos. Maya, agora livre, foi levada por um agente federal até uma sala reservada dentro do próprio prédio do tribunal. Lá, 2 membros da equipe de supervisão interna do FBI a aguardavam. A missão
secreta estava oficialmente encerrada. A operação atingiu os parâmetros de observação previstos, disse um dos supervisores. O comportamento da unidade policial envolvida foi documentado do início ao fim, inclusive no ambiente judicial. Maia permaneceu de pé. Seu semblante era calmo, mas os olhos denunciavam cansaço. Eles me julgaram antes de me ouvir, disse finalmente. E não foi por causa da acusação. Foi pela forma como eu entrei naquela sala. Pelas roupas, pela pele, pela postura silenciosa. A agente responsável por coordenar a análise do caso fez anotações em silêncio. O que vimos hoje reforça o padrão que viemos monitorando há meses, continuou Maia. A linguagem velada, as risadas, o desprezo disfarçado de procedimento. E o sistema que não questiona nada, desde que pareça seguir o protocolo. Do outro lado da sala, Ethan Monroe, agora liberado da defesa pública, foi autorizado a participar da conversa. Sentou-se sem saber direito o que dizer. Ainda tentava processar tudo o que havia presenciado. Eu nunca imaginei que estava defendendo uma supervisora federal, disse ele, num misto de vergonha e admiração. E, honestamente, foi a melhor aula de justiça que já tive. Maia olhou para ele com respeito. Você ouviu quando mais ninguém estava disposto a ouvir. Isso já te coloca à frente de muita gente. Horas depois, Maia entregava pessoalmente um dossiê completo com todos os registros, transcrições, gravações discretas, observações sobre os envolvidos e até os detalhes da conduta do juiz durante a audiência. A recomendação é de abertura imediata de inquérito disciplinar contra os policiais envolvidos, declarou a equipe de avaliação. Maia assentiu. Não havia necessidade de discursos inflamados. O que precisava ser dito já estava nos relatórios, e o que precisava ser feito estava apenas começando. Ela não deu entrevistas, não apareceu em manchetes, nenhuma foto foi publicada, nenhum nome além dos oficiais foi divulgado. Essa era a essência da missão. Observar o sistema quando ele pensa que está sozinho, quando acredita que ninguém está prestando atenção, quando se revela cru, impune, autoconfiante. Naquela noite, sozinha em seu quarto simples alugado na cidade, Maia olhou pela janela do hotel. A rua estava tranquila. As luzes dos postes lançavam sombras suaves sobre a calçada. Um silêncio pesado preenchia o ambiente. Ela pensou nas centenas, talvez milhares, de pessoas que não tiveram a mesma chance que ela, que foram caladas, ignoradas, levadas e esquecidas. Pessoas que nunca conseguiram mostrar quem realmente eram. E então murmurou para si mesma: não foi por mim. Na manhã seguinte, Maia deixou a cidade discretamente. Sua presença ali havia terminado, mas o impacto permaneceria. E mesmo sem aplausos ou manchetes, a justiça, enfim, começava a acontecer. 3 dias se passaram desde o julgamento interrompido. O prédio da Delegacia Central de Atlanta parecia o mesmo por fora, mas por dentro o clima havia mudado. O riso fácil dos corredores, os comentários soltos, o tom de soberba, haviam desaparecido. No lugar disso, pairava um silêncio desconfortável. Aquele tipo de silêncio que só acontece quando todos sabem que alguém passou dos limites. E agora, o sistema começou a reagir. Sargento Miller, agente Burns e o oficial Carter foram chamados individualmente para prestar depoimento à corregedoria. Não houve espetáculo, nem imprensa, nem alarde. Mas havia uma gravidade visível nos rostos dos superiores. Na sala de interrogatório, os 3 foram confrontados com trechos transcritos das falas ditas no tribunal. Essa aí confundiu o tribunal com 7 de série policial. Ela tem cara de encrenca. Sabe o que me irrita? Essa pose dela. Parece que está no controle. As expressões confiantes dos policiais se desfizeram ao lerem suas próprias palavras estampadas em documentos oficiais. Vocês entendem a gravidade disso? Perguntou um supervisor do Departamento de Justiça com voz seca.
Vocês não apenas conduziram uma prisão indevida, como mantiveram uma postura debochada e preconceituosa diante de uma autoridade federal, uma que, inclusive, estava em missão oficial para investigar condutas como essas. Burns tentou justificar. A gente não sabia quem ela era. E se ela não fosse ninguém? Cortou o supervisor. O tratamento teria sido o mesmo, silêncio. Carter, o mais novo entre eles, olhou para o chão. Eu achei que era só mais uma civil tentando fazer cena. E essa é a raiz do problema, disse o supervisor. Vocês não viram uma pessoa, viram um estereótipo. As investigações internas se iniciaram imediatamente. Os 3 agentes foram afastados preventivamente com restrições de acesso ao público e à rua. Foram orientados a não dar entrevistas, não comentar o caso com colegas e aguardar o resultado dos inquéritos. Já no edifício do FBI local, Maia entregava as últimas páginas do relatório oficial ao diretor regional. Tudo foi documentado com clareza, não apenas a ação dos policiais, mas também a postura permissiva de alguns membros do tribunal, disse ela firme. Você não imagina o impacto que isso vai causar internamente, Maia, respondeu o diretor. Muitos fingem que essas coisas não existem. Mas agora não dá mais para fingir, ela assentiu. Não parecia satisfeita nem triunfante, apenas convicta. Isso não é uma vitória, respondeu. É um passo. Antes de deixar o prédio, Maia foi chamada para uma conversa reservada com um dos diretores do alto escalão. Era um homem experiente, de fala calma e olhar direto. Maia, missões como essa cobram caro. Você suportou humilhação, silêncio, desprezo. E fez isso com dignidade. O que você fez aqui será lembrado. Mesmo que ninguém saiba, completou ela. Justamente por isso. Alguns heróis não vestem capa, outros não aparecem nos jornais. Ela sorriu levemente. Sabia que o reconhecimento não vinha de fora. Vinha de dentro. Ethan Monroe, o defensor que a acompanhou no tribunal, foi chamado para uma conversa formal no Departamento de Justiça. Não como acusado, nem como testemunha, mas como alguém que soube ouvir quando mais ninguém quis escutar. Você tem futuro, Monroe, disse um dos coordenadores. Gente como você que sente o que está acontecendo mesmo sem provas é rara. Continue assim. Enquanto os relatórios seguiam seu trâmite, Maia se preparava para partir. Ela não procurou os policiais, não exigiu desculpas, não esperava arrependimento. Ela já havia conseguido o que queria, mostrar que mesmo nas sombras do sistema, a luz capaz de expor o que muitos escondem há décadas. O céu da manhã estava limpo quando Maia Caldwell cruzou a porta da estação ferroviária de Atlanta. Carregava uma pequena mala de mão e uma pasta fina com os documentos finais da missão. Ninguém a olhou 2 vezes. Nenhum segurança a parou. Nenhum olhar a julgou naquele instante. E talvez isso tenha sido o momento mais simbólico de toda a operação. Ela não partia com glória, nem com estardalhaço. Partia em silêncio, o mesmo silêncio que a acompanhou desde o momento em que foi algemada. A diferença é que agora o sistema sabia quem ela era. Durante o trajeto até a plataforma, ela releu alguns trechos de seu relatório. Os nomes, as datas, as expressões, os comentários, tudo ali seria arquivado, analisado, discutido. Talvez se tornasse parte de uma diretriz nova. Talvez evitasse outros erros. Talvez ensinasse algo a alguém. Talvez não mudasse o mundo, mas mudasse um pedaço dele. Horas depois, já de volta à sua cidade, Maia aceitou o convite para visitar uma escola pública do bairro onde cresceu. Entrou discretamente na sala de aula onde jovens de 16 e 17 anos se preparavam para o vestibular. Ela falou pouco, mas o suficiente. Às vezes, o mundo vai olhar para você e tentar decidir quem você é, sem nem te ouvir. Vai rir da sua aparência. Vai duvidar da sua inteligência. Vai te chamar de exagerado, de insolente, de invisível. Mas nunca,
Em hipótese alguma, deixe que isso entre em você. Um aluno perguntou: "E o que a senhora faz quando ninguém acredita em quem você é?" Maia sorriu com os olhos. "Você permanece de pé, em silêncio se for preciso, e continua fazendo o certo, porque a verdade não precisa gritar, ela só precisa ser firme." Ao sair da escola, uma professora agradeceu por sua presença e perguntou: "Depois de tudo o que aconteceu, a senhora ainda acredita no sistema?" Maia olhou para o chão por um instante. Pensou nas humilhações, nas risadas, nas portas fechadas, nas perguntas ignoradas. Depois, olhou para o céu. "Não, eu acredito nas pessoas que têm coragem de consertá-lo, mesmo que ninguém aplauda por isso." E seguiu caminhando, discreta, forte, inesquecível.